Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema Aqueles que valorizam os mandamentos de Deus. Hoje, muitos desastres estão ocorrendo ao nosso redor, especialmente o novo coronavírus, que é como uma pneumonia, está ameaçando o mundo. Sobre isso, o que a Bíblia diz e o que está profetizado? Vamos estudar as palavras de Deus sobre isso. A profecia de Isaías nos conta a principal razão para esse tipo de desastre. Deus profetizou, porque eles desobedeceram as leis e violaram os estatutos. Muitos desastres sem precedentes estão sem controle. Há muitos tipos de desastres ao nosso redor. Um deles é a doença. Guerra e muitos acidentes diferentes são partes dos mesmos desastres. Contudo, Deus sempre protege a nós, filhos de Sião, e nos abençoa através de sua aliança e seus mandamentos. Ele até mesmo promete que terá misericórdia até 1000 gerações daqueles que guardam seus mandamentos. Vamos confirmar esses ensinamentos no livro de Isaías, capítulo 24. Livro de Isaías, capítulo 24, versículo 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que sucederá ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Por quê? Porquanto transgridem as leis, a lei da nova aliança, a lei da vida, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. O que aconteceu? Está escrito: toda a terra será amaldiçoada, e seus moradores serão condenados. Sobre o que está acontecendo agora na terra, podemos pensar que é uma doença causada por micróbios, como bactérias ou amebas. Mas quem criou todos os micromundos e os micro-organismos? Nada pode existir sozinho. Por que Deus criou todas essas coisas? Se pensarmos sobre isso, podemos encontrar a vontade de Deus. Deus quer que toda a humanidade obedeça a sua lei e os seus decretos corretamente na terra e cumpram bem as suas leis, mesmo depois de entrar no reino dos céus. Devemos guardar as leis e os decretos de Deus. Vendo alguns casos de desobediência, vamos aprender uma lição e não pensemos: essa coisa pequena será tolerada. Vocês conhecem os 3 amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não adoraram os ídolos até o fim, decidindo nunca violar as leis e os decretos de Deus, mesmo que uma fornalha ardente estivesse reservada para eles. Precisamos lembrar da fé deles, mais uma vez.
Não apenas na profecia de Isaías, mas também no livro de Jeremias, capítulo 16. Deus nos deu o mesmo ensinamento. Vamos confirmar isso. Em qualquer época, quando as pessoas não obedeciam às leis e os decretos de Deus, vários desastres e punições sempre aconteciam. Vamos ver no livro de Jeremias, capítulo 16, versículo 10. Quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então lhes responderás: porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei, o quê? Não guardaram. Todas as pessoas do mundo que nasceram na Terra não desaparecem simplesmente. Originalmente, elas existiam no mundo angélico, celestial com Deus, certo? Já que pecamos e viemos à Terra, nós temos que obedecer todas as leis, os estatutos e os decretos dados por Deus, receber o perdão de pecados e retornar para o céu. Essa é a nossa vida. Contudo, as pessoas não fazem isso, mas apenas comem e bebem, considerando essa vida como se fosse tudo. Para ensiná-las, quando elas violam a aliança eterna de Deus, Deus derrama desastres. Vamos para o capítulo 44. Nunca devemos esquecer qual foi a causa de virmos a esta terra. Para viver a vida de arrependimento na terra, de acordo com todos os ensinamentos de Deus, não devemos ser perdoados de todas as falhas e pecados que cometemos no céu. E para ir ao reino dos céus? Capítulo 44, versículo 22. O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo, e desabitada, como hoje se vê. Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes. Por isso, vos sobreveio este mal, como hoje se vê. Devemos sempre lembrar que os assuntos espirituais estão certamente conectados, além da ocorrência desses desastres. A Bíblia e os profetas mostram as leis, os estatutos e os decretos de Deus. Eles gravam a sua importância em nós. No Antigo Testamento, também, houve um reino que caiu completamente ao desprezar as leis e os decretos de Deus. Toda a nação desprezou as leis e os decretos de Deus, e no fim desapareceu da terra. Sobre isso, vamos ver a história do rei Ezequias. As leis, decretos e regulamentos de Deus têm o poder de reviver a nossa alma. Por isso, devemos sempre viver na lei de Deus, a lei da vida. Vamos ver como um reino inteiro foi destruído como resultado de desprezar as leis e os decretos de Deus, no segundo livro das Crônicas, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 1. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. A Páscoa é a lei de quem? É lei de Deus, aliança de Deus, certo? Celebrar a Páscoa.
Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente. E o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, em Jerusalém, porque não a celebravam já, com grande número de assistentes, como prescrito. Muitos mensageiros viajaram para cada cidade com a ordem real para guardar a Páscoa. Naquela época, Israel era dividido em dois reinos, Judá ao sul e Israel ao norte. Ezequias, rei de Judá, compreendeu a vontade de Deus e enviou mensageiros para Israel, ao norte, com a mensagem: Vamos celebrar a Páscoa juntos. Não éramos o mesmo reino antes? O rei escreveu cartas e as enviou através dos mensageiros. Mas Israel, ao norte, desprezou a mensagem de vida de Deus e até os ridicularizou. Vamos continuar com o versículo 6. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante, que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Foi assim que o rei entregou a mensagem: Voltem para Deus, através dos correios, mensageiros. Vamos para o versículo 10. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém, o que as pessoas fizeram? Riram-se e zombaram deles. O rei Ezequias enviou a mensagem: Vamos guardar as leis, os regulamentos e a aliança para todo Israel, através de muitos mensageiros. Os correios foram passando de cidade em cidade, em Efraim e Manassés, até Zebulon, para entregar essa mensagem. Contudo, quem ouvia a mensagem ria e zombava deles. Então, qual foi o resultado deles? O que aconteceu com aqueles que desprezaram, zombaram e negligenciaram as leis, os regulamentos e a aliança de Deus, sem conhecer o significado de guardá-los? Vamos encontrar a resposta no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 9. No quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. O segundo livro das Crônicas, capítulo 30, é sobre o que aconteceu no primeiro ano do rei Ezequias. Aqui são 4 anos depois disso. No quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada. Samaria era a capital de Israel, ao norte. O rei da Assíria foi contra Samaria. Subiu Salmaneser, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. A Assíria invadiu o reino de Israel ao norte. Versículo 10. Ao cabo de 3 anos, o que aconteceu? Foi tomada. No primeiro ano, o rei Ezequias enviou os seus correios com a mensagem: Vamos guardar a aliança, as leis e os mandamentos de Deus. Como não guardamos a vontade de Deus até agora, não devemos nos esforçar mais para guardar de agora em diante e voltar para Deus? Embora ele tivesse enviado muitos correios de Judá ao sul para Israel ao norte, com a boa vontade de guardar a Páscoa sagradamente, para serem um reino abençoado,
As pessoas em Samaria preferiram rir e zombar dos correios ao ouvir a mensagem. Elas disseram: temos vivido bem, sem guardar a Páscoa até hoje, e o nosso reino se desenvolveu muito. Do que você está falando? Aqueles que desprezaram a mensagem, sem ter fé em Deus, foram invadidos pela Assíria no 4º ano do rei Ezequias. O que aconteceu depois da invasão? No versículo 10 diz: ao cabo de 3 anos, o que aconteceu com Samaria? Foi tomada. Sim, no ano 6º de Ezequias. 6 anos depois da mensagem ser entregue, o reino de Israel foi destruído. Que era o 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria e o fez habitar em Alá, junto a Abor, ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Há uma certa razão para essa tragédia. Temos a tendência de julgar os acontecimentos físicos apenas como os elementos físicos. Contudo, Deus nos faz saber que as coisas físicas acontecem porque há as coisas espirituais por trás delas. Vamos ver o versículo 12. Porquanto a razão de Israel ao norte ter sido capturado e destruído é porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes, violaram a sua aliança. E o que mais? E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não o ouviram, nem o fizeram. Os mandamentos, a aliança, os estatutos e as leis de Deus estão todos incluídos aqui. Como eles não os haviam cumprido, o reino não pôde ter um bom resultado. Como eles não obedeceram à aliança de Deus, o reino desapareceu para sempre da terra. Então, irmãos e irmãs, é uma coisa pequena guardar as leis, os decretos e os regulamentos de Deus? Jamais será algo pequeno. Quando a Páscoa chega, a cada ano, nós podemos pensar: ah, é a Páscoa. Quando o sábado chega, podemos simplesmente dizer: ah, é o sábado. Contudo, tudo o que acontece nesse mundo não começa de um motivo físico, mas acontece porque há algo de antemão no mundo espiritual. Sobre isso, se Deus não tivesse dado essas palavras através do profeta, a história diria de uma perspectiva física: Israel foi destruído por causa da invasão da Assíria. Contudo, de uma perspectiva espiritual, a razão foi claramente registrada por Deus. Isso aconteceu porque eles não obedeceram ao Senhor, seu Deus, mas violaram a sua aliança, tudo o que Moisés, o servo do Senhor, ordenou. Eles não ouviram os mandamentos e nem os cumpriu. O mundo tridimensional que vemos não é tudo o que existe. Quando vemos as palavras na Epístola aos Colossenses, não está escrito que Deus criou o mundo, não somente o mundo visível, mas também o mundo invisível? Por isso, as coisas na terra são figura e sombra das coisas no céu. A razão dos desastres ocorrerem nessa terra é porque há algumas coisas que as causa no mundo invisível. No livro de Isaías, capítulo 24, está escrito que a terra será completamente devastada e sofrerá todo o tipo de desastres. O motivo é pelas pessoas terem transgredido as leis e quebrado a aliança eterna de Deus. Deus nos ensina que os desastres acontecerão por causa disso. Se um país vai colapsar ou não, se um país manterá sua existência ou não, tudo depende das palavras de Deus. Nós podemos entender imediatamente que o valor dos mandamentos de Deus e o peso de suas palavras nunca são pequenos ou leves.
Não podemos? No segundo livro das Crônicas, capítulo 30, o povo de Ezequias obedeceu bem à aliança de Deus. E o que aconteceu com o seu reino, o reino de Judá? Depois da Assíria conquistar o reino de Israel, eles se tornaram triunfantes. Mas qual foi o resultado? O reino de Judá firmemente obedeceu à aliança de Deus. Qual foi o resultado? Vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 19. Podemos ver claramente o contraste entre aqueles que obedeceram à aliança de Deus e aqueles que não obedeceram. Capítulo 19, versículo 30. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião, o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Jerusalém era a capital do reino de Judá. Versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas, nesta cidade, não entrará, diz o Senhor. Porque Deus deu essas palavras de graça sobre o reino de Judá? O que Ezequias fez assim que se tornou rei? Ele determinou firmemente obedecer à aliança, às leis, os regulamentos e os mandamentos de Deus. Um deles foi a Páscoa. Contudo, o reino de Israel desprezou, riu e ridicularizou a aliança. Ao contrário, todas as pessoas do reino de Judá seguiram a vontade de Deus e guardaram a Páscoa sob a graça de Deus. Como resultado, Deus prometeu que, embora o poder do rei da Síria pudesse ser maior que o do reino de Judá, o rei da Assíria nunca entraria na cidade de Judá, e que Deus derrotaria todos os homens do rei. O motivo foi que a vitória não dependia do número das tropas, do país ou de armas poderosas. Quem controla a vida e a morte de toda a humanidade? Deus. Vamos ver como Deus trata aqueles que obedecem os seus mandamentos. Versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estavam como? Todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararate. Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Já que os assírios conquistaram o reino de Israel sem problemas, de uma perspectiva física, parecia que seria fácil derrotar o reino de Judá. Contudo, o reino de Judá estava completamente armado com as palavras de Deus. Por isso, não seria destruído pelo poder dos homens. Deus protegeu o reino por todo o dia. Deus trabalhou todo o dia para dar força. Já que o reino de Judá se esforçou para guardar apropriadamente a aliança de Deus, Deus enviou os seus anjos, naquela noite, para matar 185.000 homens no campo assírio. Irmãos e irmãs, quem tem esse poder? Deus tem. As pessoas não podem ver os exércitos do céu. Elas apenas viram o fraco exército de Judá. Os assírios nunca imaginariam as miríades de grandes exércitos do céu que estavam contra elas. É a mesma coisa para essa época. Todo o mundo será completamente devastado. Deus claramente nos ensinou que a razão das pessoas sofrerem com todos os desastres e doenças infecciosas é porque elas desobedeceram às leis de Deus, quebraram os seus regulamentos e a sua aliança eterna. Por essa razão, o reino de Israel desapareceu como nada em um dia. A chave para tudo
eram os mandamentos de Deus. Nunca devemos pensar levianamente a respeito dos mandamentos de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 16 também, Deus disse a Jeremias que perguntasse a ele: por que o Senhor decretou esse grande desastre contra nós? Ele deveria responder: é porque vocês abandonaram a lei de Deus. Os profetas ensinam isso através das profecias da Bíblia. A mesma lição se aplica ao mundo de hoje. Devemos ter em mente que quando desastres, como guerras, doenças infecciosas, vários incidentes e acidentes ocorrem, eles têm algo a ver com os assuntos espirituais que são invisíveis. O que Davi disse? Ele disse que amava a lei do Senhor, mais que o quê? Mais que o ouro puro. Ele considerou os mandamentos de Deus como mais preciosos que o ouro puro, coisa que muitas pessoas mais amam e valorizam. Ele tinha uma grande fé e correto entendimento, não tinha? Por isso, eu acho que aquelas pessoas que amam a Deus e respeitam os decretos, as leis e os regulamentos que Deus deu a elas, são as mais fortes do mundo e elas estão no grupo mais poderoso. Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis o quê? Guardareis os meus mandamentos. Nós amamos Jesus e o servimos como nosso Salvador. Somente quando seguirmos todos os ensinamentos de Jesus, poderemos entrar no eterno reino dos céus. Sabemos disso muito bem. Jesus reconheceu todos aqueles que guardam os seus mandamentos como aqueles que o amam. Ele definitivamente disse: quem obedece os meus mandamentos é aquele que me ama. Vejamos o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Por isso, aqueles que irão para o reino dos céus devem ser aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Vamos para o versículo 24. Quem não me ama, não faz o quê? Não guarda as minhas palavras, os mandamentos de Deus. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso significa que aqueles que não obedecem os mandamentos de Deus não podem ir para o céu, certo? Jesus disse: somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão no reino dos céus. Todas essas palavras de Jesus são as palavras de Deus, são mandamentos de Deus. Por isso, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que tipo de pessoa guarda os mandamentos de Deus? Vamos ver mais um versículo no livro do Apocalipse, capítulo 12. Elas são as pessoas que serão salvas no último dia. Capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam o quê? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Uma das características daqueles que não estão ao lado de Satanás, mas sim ao lado de Deus até o fim, é que eles sempre respeitam os mandamentos de Deus e os guardam. O sábado que estamos guardando hoje é um dos mandamentos de Deus. A Páscoa também é um mandamento de Deus. O regulamento do véu das mulheres é um deles. O batismo conduzido no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo também é um mandamento de Deus. Nós vivemos por todos esses mandamentos de Deus. As pessoas que tomam levianamente os mandamentos de Deus e os ridiculariza desaparecerão completamente da história. Os mandamentos e as leis de Deus têm um grande poder.
Espiritualmente, é mais importante se podemos ou não ser salvos e ir para o céu do que o estabelecimento e a destruição de um país, certo? Esse grande assunto depende dos mandamentos de Deus. Vamos ter esse fato em mente mais uma vez. Nós cremos que Deus está conosco. As pessoas no mundo apenas estão tremendo de medo agora. Contudo, estamos imensamente encorajados pelo fato de que Deus está conosco. Ao invés de tremer de medo, quando vemos um desastre, devemos guardar completamente os mandamentos de Deus. Fazendo isso, devemos nos preparar completamente para irmos ao céu. Vamos pregar os mandamentos de Deus, incluindo a Páscoa, para os nossos vizinhos, o quanto pudermos. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." Vamos guiar os nossos familiares, os amigos, os vizinhos, para guardar os mandamentos da nova aliança, a qual Jesus nos deu, para que possamos ir juntos para o céu. Agora, deixe-me concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.